Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma edição da live da coluna Justiça do IBDD. Hoje com o artigo do querido Matheus Lautmann de título A Lei Federal número 14.117 e suas implicações no futebol, na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor. As lives, enquanto o Matheus entra, vou relembrar a todos que as lives da coluna Justiça Esportiva, elas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram do IBDD, e elas são sempre sucedidas da publicação da coluna que está ocorrendo agora às quintas-feiras, em regra. Acho que o Matheus entrou aqui. Vou ver se o Matheus entra aqui. Vamos lá. Matheus, te mandei aí, doutor Matheus, te mandei aí a solicitação. Doutor Matheus, boa noite, como vai? Boa noite, Mari, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente na coluna do BDD para a gente falar um pouquinho dessa Lei 14.117. Prazer imenso estar aqui com você também como nossa mediadora, muito, muito legal. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é meu, Matheus. Matheus, eu já comecei chamando de Matheus, esqueci de chamar doutor Matheus, porque o Matheus eu conheci quando ele ainda era estagiário lá na Federação Paulista de Futebol, lá no Departamento de Registros e Transferências, com o doutor Gustavo Delbin, ex-presidente do IBDD. O Matheus, então, com esse estagiário, hoje já é advogado, graduado em Direito pela PUC, é coordenador do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da PUC, é membro colaborador da Comissão de Direito Desportivo da OBSP, é, obviamente, membro filiado ao IBDD e é secretário do TJD de São Paulo do futebol, onde eu atuo como procurador e tenho a sorte de poder contar aí com o Matheus e com a doutora Júlia nos assessorando lá na secretaria. Matheus, eu tive o privilégio de ler o teu artigo em primeira mão na semana passada e, enfim, depois da publicação. Te elogiei e elogio de novo agora publicamente. É um artigo bastante completo, muito bem escrito. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre ele. Então, eu queria saber, primeiro, quais foram as principais mudanças que a Lei 14.117 trouxe à Lei Pelé e ao Estatuto do Torcedor. Bom, é um artigo bem interessante porque ele traz atualizações bem legais, ao meu ver, mas a gente faz uma série de críticas. Mas vamos lá, então, às mudanças, vamos direto ao ponto, né? A primeira mudança, ela diz respeito ao artigo 30A da Lei Pelé, e ela possibilita que, então, que uma entidade de prática desportiva possa realizar o contrato oficial de trabalho desportivo pelo período de 30 dias. Isso durante o ano de 2020, é o que diz a lei, ano de 2020, né? E durante o reconhecimento do estado de calamidade do Congresso Nacional. Por que essa mudança ela é importante? Porque a partir disso, os clubes podem conseguir montar melhor os seus elencos, né? E aí eu trago o exemplo do ano passado, né? Se a gente pegar o Mirassol no Paulistão de 2020, por conta da paralisação do Campeonato Paulista durante uns 3 meses, o Mirassol perdeu 18 atletas, sendo 9 deles titulares. Então, se essa lei já tivesse em vigor, poderia o Mirassol fazer uma renovação de um contrato desses atletas e assim não perder esses atletas. Então, realmente é uma modificação bem interessante que ajuda o clube nas suas montagens dos seus elencos. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança é do artigo 6º, dessa Lei 14.117. Ela acrescenta, então, ao artigo 9º, parágrafo 5º do Estatuto do Torcedor, a possibilidade de a gente modificar os regulamentos das competições, mesmo que essa competição esteja em andamento e mesmo se esse regulamento já tivesse sido publicado. Também eu pego um exemplo, para ficar mais claro, do Campeonato Brasileiro do ano de 2020. O que poderia, então, a CBF, como entidade organizadora e promovedora dessa competição? Ela poderia fazer com que o Campeonato Brasileiro tivesse menos rodadas. Ela poderia fazer, quem sabe, até transformar o Campeonato Brasileiro em um mata-mata, para a saudade dos torcedores dos anos 90. Quem sabe fazer um campeonato pontos corridos e mata-mata. Mas, enfim, ela poderia modificar esse regulamento para facilitar a competição. E isso somente, a possibilidade que traz a lei, em casos de epidemia e pandemias como essa que a gente está vivendo. Essa foi a segunda mudança. A terceira mudança é o artigo 7º dessa lei,
e ela traz para as federações e ligas um período de 7 meses para que essas entidades possam demonstrar as suas questões financeiras, né? Os demonstrativos financeiros. E isso é importante por quê? Porque dá mais tempo às entidades para se autorregularem, para, enfim, ajudar essa questão da sua financeira, se ajustar a sua gestão por um período de 7 meses, o que é importante, principalmente a partir da transparência dessas entidades. A quarta mudança e última, ela também diz respeito à Lei Pelé. Né? Ela manteve a revogação do artigo 57 da Lei Pelé, que diz o seguinte: a FAAP, então, né, ela vai deixar de receber 0,5% dos salários mensais de atleta e 0,8% das transferências nacionais e internacionais. É um fato que vai prejudicar bastante essa entidade, é uma entidade que está aí consolidada há mais de 42 anos. Então, assim, são 4 mudanças, eu sei que pelo número parece ser pouco, mas são mudanças bem interessantes e bem importantes para o nosso mundo do esporte. Muito legal, Matheus. Muito legal as suas colocações. Matheus, eu queria aproveitar agora, enquanto a gente faz um intervalo aqui entre uma pergunta e outra, até para eu comentar a sua e saudar os nossos amigos que estão na sala. Eu vi o Dr. Renato Renatino, coordenador do IBDD aqui em São Paulo, Dr. João Guilherme Lau, eu vejo aqui também na sala, vejo vários membros filiados do IBDD, Dr. Luiz Otávio, doutora Luísa Castilho, bastante gente aqui nos acompanhando. Matheus, além disso, eu me lembro aqui no seu artigo, além de você destacar, acho que esses 5... Ó quem entrou, presidente Leonardo Andreotti, muito boa noite. Queria aproveitar aqui a entrada do presidente também para lembrar todos que coloquem aí nos comentários ou que usem a caixinha de perguntas para mandarem aí as suas dúvidas sobre o artigo do Matheus, sobre as implicações no futebol, na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor, das alterações trazidas pela Lei 14.117. Então, Matheus, eu ia dizendo, além desses, acho que 5 pontos que você destaca como alterações aí da lei, eu me lembro que você criticou um pouco os vetos, né, feitos pelo presidente da República. Então, eu queria te perguntar se você acredita que esses vetos eles foram coerentes e qual é a sua opinião a respeito deles? Bom, eu divido esses vetos em 3 vetos, né? Cada veto tem vários artigos ou às vezes um só. Eu entendo que na maioria deles o Poder Executivo não foi bem nos seus vetos. E aí eu explico por quê. E até foi muito interessante estudar essa lei, porque a gente pega esse veto e a justificativa no artigo, a gente traz a justificativa do Poder Executivo. Bom, vamos lá. O intuito da lei, né, ele era fazer o quê? Suspender as parcelas do Profut. Então, os artigos 1, 2 e 3 eram em relação a isso. E esses artigos foram vetados. Qual que é a minha crítica? Primeiro, é claro que uma paralisação dessas parcelas iriam ajudar os clubes. E é claro que a gente sabe que o impacto da Covid-19 nos clubes de futebol e, aliás, para todo mundo, né, para a economia como um todo, foi muito grande. Então, você paralisar essa questão das parcelas iria ajudar muitos clubes financeiramente. Então, essa é uma primeira crítica. A segunda, crítica que eu trago é que a justificativa do Poder Executivo foi que esses artigos eles eram aos artigos 113 do ADCT e da lei orçamentária. E simples, para mim foi um veto muito genérico. Ele não especificou quais artigos da lei orçamentária, o porquê, ou talvez a intensidade financeira, né, digamos assim, que isso iria prejudicar o Poder Executivo. Então, a minha crítica maior é, tudo bem, o veto ocorreu, mas que ele deveria ser mais detalhista nesse veto. Esse foi um primeiro veto, né? Nós tivemos ainda um veto que eu concordei, que é em relação à mora do FGTS, e o veto está lá no artigo certinho, extremamente coerente, e chegamos então no terceiro veto, que para mim acho que foi o veto mais equivocado, né? Ele diz respeito ao artigo 8º. O que dizia o artigo 8º? Ele trazia a possibilidade, então, ele dizia que o dirigente que vai estar sendo processado do clube de futebol, ele só vai ser afastado depois do trânsito julgado de um processo trânsito julgado em segunda instância, né, de um processo administrativo e judicial. Então, era basicamente o que dizia o artigo. E esse artigo foi vetado. E ele foi vetado ainda com a justificativa de que
você afastar esse dirigente da má gestão cautelarmente, né? Isso feriria as práticas de transparência e de combate à corrupção sendo implementadas pelo país. E aí, aqui, eu já começo a fazer a crítica, que é o seguinte, a má gestão, né, uma gestão temerária, ela não é vinculada à corrupção. É claro que uma má gestão e uma gestão temerária pode haver corrupção, mas não é um entrelaço, não é vinculado uma coisa a outra. Então, o conteúdo ele já passa de uma premissa errada. E, para mim, e aí é o seguinte, o combate à corrupção ele tem que ser realizado sempre observando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e, claro, da legalidade. Então, quando esse artigo diz que o dirigente só vai ser afastado após o trânsito julgado em segunda instância de um processo judicial ou administrativo, ele nada mais está do que cumprindo a Constituição, trazendo princípios constitucionais e principalmente da ampla defesa e do contraditório. Então, esse veto, para mim, ele é muito equivocado, porque ele não está, vamos usar a expressão assim, passando a mão na cabeça desse dirigente, dizendo tudo bem. Não, ele só está dando a esse dirigente a possibilidade de se defender, com uma ampla defesa e um contraditório. Então, assim, esse veto do artigo 8º, para mim, é o mais equivocado de todos. Né? Então, na verdade, são esses 3 vetos. O primeiro tem 3 artigos, o segundo, um artigo apenas, e esse artigo 8º foi o terceiro veto que eu trago no meu artigo. Entendi, Matheus, muito interessante. Especificamente com relação a esse veto do artigo 8º, que é relacionado à gestão temerária, acho que você pontuou muito bem que a gestão temerária não necessariamente ela está atrelada aí a práticas corruptas, embora muitas vezes ela esteja. E aí isso me chama atenção para 2 fatos. O primeiro é que a figura da gestão temerária de entidade desportiva, ela vem inserida aí por uma lei recente também, que é 14.000, eu não vou me lembrar agora o número exato dela, mas também é um pouco anterior a essa, 14.000 alguma coisa. E aí muita gente na imprensa, muitos jornalistas, e aí isso acaba sendo repetido por aí, nos cantos por aí, que disseram aí, andaram dizendo que havia sido criminalizada, né, a gestão temerária de entidade esportiva, mas na verdade isso não aconteceu. O que se estabeleceu ali foram alguns critérios para se imputar uma responsabilidade civil ali a esses dirigentes que praticam aí a gestão temerária, que, como você bem falou, ela pode estar atrelada a diversas condutas criminosas, e que aí sim essas condutas criminosas podem ser separadamente aí apuradas. Eu queria mandar aqui um abraço e desejar boas-vindas ao pessoal que veio entrando agora, Júlia Gelli, Adriane Hassen, Ana Camila Freire, Igor Gabriel Kruger, membros filiados aí ao IBDD, que estão nos acompanhando nessa live. Matheus, essa lei, ela é toda voltada aí para esse contexto pandêmico, né? Que começou em 2020, que a gente não sabe quando vai terminar, esperamos que em breve. Mas, a seu ver, essa lei é uma lei atrasada, uma vez aí que os campeonatos eles até já reiniciaram? Olha, Mari, é uma excelente pergunta, né? Porque a pandemia para nós não acabou, né? Infelizmente ainda não. Eu entendo que sim. E o porquê disso? Porque nós já tivemos campeonatos ano passado, a gente já teve uma paralisação muito grande e os campeonatos voltaram. Ela é uma lei atrasada no sentido de que se ela tivesse sido publicada e entrada em vigor em 2020, isso teria sido de grande ajuda para a volta dos campeonatos em 2020. De grande ajuda. Não é à toa que os exemplos que eu trago para cada artigo, eles são sempre do ano passado. É claro que a lei pode ser aplicada neste ano, as disposições estão aí, são disposições extremamente importantes que podem ajudar, mas ela poderia ter sido realizada no ano passado, e não uma paralisação de quase 3 meses. Então, poderia ter sim sido realizado ano passado, e por isso que eu acho que é uma lei atrasada em relação ao ano passado. E muitas das suas disposições seriam extremamente importantes nos campeonatos do ano passado. E aí trazer, quem sabe, uma diretriz, enfim. Acho que é nesse sentido a resposta.
E acho que, infelizmente, sem prejuízo de serem utilizadas esse ano, né? Apesar aí, eu não vou. Matheus, está me ouvindo? Acho que cortou. Voltou? Matheus? Pessoal, vocês estão escutando? Vocês estão me escutando? A minha internet que travou ou foi a do Matheus? Ué. Bom, enquanto o Matheus não volta, ou a minha internet de repente não volta, eu vou aproveitar e convidar todos para se filiarem ao IBDD. Basta entrar no site www.ibdd.com.br. Dri, tô vendo aqui que você me mandou. Eu sim, o Matheus não? Ah, do Matheus que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Matheus voltou? Voltei, estão me ouvindo? Acho que agora sim. Pessoal, se der algum delay, vocês por favor nos avisam, tá? Que a gente pode reiniciar a live. Bom, como eu só vou terminar aqui, eu estava convidando o pessoal, aproveitando aí que sua internet deu uma oscilada, convidando o pessoal para se filiar ao IBDD, entrar no www.ibdd.com.br, e ali tem todo o passo a passo sobre como se filiar e como aproveitar as vantagens de ser membro filiado ao IBDD. O que eu ia dizendo, Matheus, aqui, essa lei, infelizmente, ela ainda está passível de ser utilizada, né? Embora a gente espere que não precise se chegar aí a esse ponto de haverem concretas novas paralisações, especialmente por um período tão longo. E por falar nisso, Matheus, eu queria conversar um pouquinho com você sobre os impactos financeiros aí da pandemia e como que o atraso aí, o veto referente às parcelas do Profut, eles foram prejudiciais aos clubes que já enfrentavam e ainda enfrentam as consequências da pandemia no esporte. Me ouve, Mari? Bom, vamos lá. Agora A te questão ouço. aqui, claro que vai parecer simples, mas é mais nesse sentido. Estão me ouvindo? Má, quer sair e voltar e a gente tenta de Tá novo? me ouvindo, Mari? Alô? Eu tô te ouvindo, mas tá muito ruim. Eu queria te perguntar, você não quer sair, aí eu te Acho que convido para entrar de novo? Aí de repente melhora, porque tá bem pode ruim a ser, internet, tá travando pode bastante. ser. Eu Então, vou sair e pode entrar de sair da novo. live, aí eu Nossa, te coloco. Sai, entra e eu já te convido de novo. Bom, aproveitando aqui, enquanto a gente resolve esse probleminha técnico até o Matheus conseguir voltar para a sala, eu queria convidar vocês para participarem amanhã do webinar sobre esportes, que vai ser realizado pelo IBDD no contexto do IBDD universitário. Então, amanhã, às 19 horas, haverá esse grande evento com todas as atléticas que são conveniadas ao IBDD e do qual irão participar aí o Vitor Targino e a Gisele sobre esportes. A Adri Hassen, que está aqui na sala, depois ela pode botar aí nos comentários alguma coisa que ela queira dizer sobre o evento, ou o Renato Renatini, que são os coordenadores que tocam aí esse projeto, que é o projeto do IBDD Universitário. Estou tentando colocar o Matheus aqui de volta na sala. O artigo dele, para quem não teve a oportunidade ainda de ler, que não acompanhou aqui no nosso perfil, ele está disponível no site do IBDD, o link está na Linktree na bio, mas é www.ibdd.com.br/colunas, é bem simples. Matheus, voltou? voltei, me ouve, Mari? Ou ainda não? Ouço, agora sim, agora eu te ouço muito bem. Não, vamos lá, então. A pergunta era Eu sobre as tinha acabado parcelas de do. te perguntar isso, sobre o veto referente às parcelas do Profut e os impactos aí financeiros da pandemia. Não, perfeito. O que eu ia falar, a questão é o seguinte, né? A gente sabe que uma parcela do Profut é nada mais que um refinanciamento de uma dívida, né? Então você tem ali o débito para pagar essa parcela. Você suspender essa parcela, você dá ao clube realmente a oportunidade de se reestruturar melhor financeiramente. E aí a gente sabe que os clubes foram muito atingidos pela pandemia, principalmente, e acho que um dos maiores exemplos disso
é a receita vindo da bilheteria. Essa receita não existe mais em 2020. Então, assim, você permitir que os clubes tenham essa parcela, e aí é que está a questão, é suspensa. Não significa que vão realmente, não vai ter mais o pagamento disso. Não, a parcela está suspensa, ela vai ser paga futuramente. Então, essa é a questão. Você permite ao clube se reestruturarem financeiramente diante de toda essa realidade da Covid-19 para, quem sabe, no futuro voltar a pagar essas parcelas. Quem sabe aí com juros, mas enfim, você dá a oportunidade desses clubes de se reestruturarem, de se adaptarem a uma realidade tão difícil como essa que a gente está vivendo. Matheus, acho que você tem toda a razão aí. Eu acho que esse momento é um momento delicado financeiramente para todas as entidades. Os clubes eles sofreram, sem dúvida nenhuma, grandes impactos financeiros aí decorrentes da pandemia, decorrentes da ausência de público e de toda essa incerteza que permeou o esporte no ano passado. E, de fato, acredito que atrasar um pouco, postergar um pouco a necessidade de pagamento dessas parcelas, eu acredito que seria uma medida bastante salutar, que, contudo, não foi, não foi acatada pela presidência da República. Mas você está me ouvindo, Matheus? Nossa, tá travando, Mari. Eu vou entrar e sair de novo. Tá bom, vamos tentar de novo, então. Você entra e sai, por favor. Tá bem. Bom, então, como eu ia dizendo agora há pouco, amanhã o IBDD vai fazer esse evento do IBDD Universitário sobre esportes, e o evento vai ser transmitido no canal do IBDD no YouTube, que o link está na Linktree na bio, mas tem um short link para ele que é bit.ly barra YouTube IBDD. YouTube com letra maiúscula e IBDD todo com letra maiúscula, que redireciona direto para o canal. Queria convidar todos para se inscreverem e, enfim, ativarem as notificações para não perderem nenhuma movimentação aí do IBDD no YouTube. Vamos ver se o Matheus conseguiu voltar para a sala para a gente poder andar aqui com a live. Enquanto isso, queria convidar vocês também a conhecerem Entre Linhas, que é a newsletter do IBDD, que ela é encaminhada todas as sextas-feiras ao e-mail daqueles que são assinantes, que estão inscritos nela. A Entre Linhas ela não é exclusiva para membros filiados, pelo menos por enquanto. E, e nela constam ali sempre as principais notícias, as notícias que mais movimentaram o esporte durante aquela semana. É uma newsletter semanal. E além disso, a gente coloca sempre ali o IBDD Recomenda, que vem para o Instagram do IBDD durante o final de semana aí para nos acompanhar nesse momento de isolamento social. E também vem ali o que tem movimentado o IBDD. Então, convite aí para o pessoal se filiar, divulgação das inscrições para o grupo de estudos, por exemplo, que estão aí abertas, acho que até o dia 19. Então, ainda dá tempo de quem não é filiado se filiar e se inscrever para poder ser membro do grupo de estudos. E também, além disso... aqui o Matheus entrou, vamos lá. E dentre outras coisas que estão sempre ali na entrelinhas, que o Matheus faz parte ali do corpo editorial, junto comigo, com o Gabriel Belon, o Dr. Gustavo Delbin, mas estão todos os membros filiados e filiadas convidados aí a participarem, enviarem notícias, mandarem sugestões para o IBDD Recomenda. Matheus, eu tô aqui, olha, suando, viu? Não, a internet Para aqui tá conseguir mandar tantos recados. uma instabilidade que, nossa senhora. Acontece, tem dia que é assim mesmo. Não, Matheus, tem então dia. a gente estava falando aí, retomando um pouco, então a gente estava falando sobre a crise econômica dos clubes e como a possibilidade de suspensão do Profut seria benéfico. E aí, então, eu queria te perguntar, caso esses artigos aí sobre o Profut, eles não tivessem sido vetados, como que isso poderia beneficiar os clubes?
Acho que está com um pouquinho de delay, talvez. Tá com um pouquinho de delay, eu não peguei o finalzinho. Não tem problema. Vamos tocar em frente também. Acho que a gente já pode ir caminhando já para encerrar, mas vai respondendo aí, vamos lá. Como que, caso esses artigos eles não tivessem sido vetados, de que forma que eles poderiam beneficiar os clubes e de que forma que uma nova medida dessa ela pode ser uma nova medida dessa ela pode ser salutar aí para a saúde financeira das entidades. Mari, está me ouvindo agora? Vamos ver se voltou a internet. Tô. Má, posso falar uma coisa? Pode, diga. Posso te sugerir? Eu acho que essa última pergunta aí que eu ia te fazer sobre os benefícios, se não tivesse sido vetado, eu acho que meio que já ficou claro aí na tua resposta anterior, como tá bem ruim a internet e enfim, para a gente evitar aí mais problemas técnicos, eu queria te convidar aí a fazer as tuas considerações finais. Para arrematar aí e convidar o pessoal a ler o artigo. A internet realmente está muito instável. Mas, bom, é uma lei muito interessante, bem legais e importantes para o esporte. Acho que 4 mudanças, por mais que sejam só 4, são extremamente importantes, tá? Mas realmente é uma lei que poderia ter sido sancionada no ano passado e que isso ajudaria e muito a todos, né? Eu ainda trago ainda os vetos e a leitura dos vetos, a justificativa do Poder Executivo é muito interessante para o estudo, né? Porque você faz realmente esse raciocínio jurídico de se é bom, se não é, enfim. Então, convido todos a ler esse artigo, principalmente a questão dos vetos, eu acho que é bem interessante entender o porquê aquilo foi retirado e realmente agradecer essa oportunidade aqui de estar falando novamente para o IBD, para a coluna do IBDD, e peço desculpa pela internet, que hoje é um dia muito instável, mas acho que são as minhas considerações finais, Mari. Muito bacana, Matheus. De novo, eu quero te parabenizar pelo artigo, lamentar um pouco pela internet que está nos impedindo aí de seguir de forma mais aprofundada com o papo, mas tenho certeza que você está super à disposição para que as pessoas possam te enviar por e-mail as perguntas ou entrar em contato aí por meio até do seu Instagram. Queria mais uma vez reiterar o convite a todos os que ainda não são filiados a se filiarem ao IBDD e aproveitarem aí as vantagens. Está com o edital aberto de solicitação de currículos para nomeação, para indicação a cargos na Justiça Desportiva. Então, acho que é uma porta de entrada muito interessante. O IBDD ele traz muitas possibilidades aí para quem deseja se inserir ou deseja conhecer melhor o universo do direito desportivo. Em breve vem aí o lançamento da Revista Brasileira de Direito Desportivo, a edição de 2020, que é a edição número 32, que deve acontecer nas próximas semanas, e eu fico muito feliz, Matheus, de poder dividir com você o Entre Linhas, que eu disse agora há pouco quando você estava fora, e dividir essa caminhada aí no direito desportivo, contando com os seus préstimos lá no TJD de São Paulo. Então, muito boa noite a todos. Mas acho que não está dando para te ouvir mesmo, mas muito, muito, muito obrigada a você e a todos que nos acompanharam. Desculpem os problemas técnicos. E até a próxima. Um abraço. Até logo.